Ok, pessoal, vamos então começar aqui o nosso curso rápido de álgebra. Na verdade, esse aqui é o meio do curso. Nós estamos começando por equações do primeiro grau. Então, um dos objetivos de resolver equações do primeiro grau é resolver coisas como essa aqui. Mas isso aqui é um detalhe mínimo, isso aqui é o de menos. Resolver a equação é relativamente fácil. Os problemas que vocês vão ver na prova do Colégio Naval são problemas muito mais difíceis do que esse. Agora, claro, antes de mais nada, você tem que chegar lá sabendo, tem que saber resolver a equação. Olha, resolver uma equação do primeiro grau significa você manipular essa expressão algébrica, que é uma igualdade, né? Até você chegar numa forma simples, tipo 2x igual a 8. Aí você acha o valor de x igual a 4. Só que para isso a gente vai ter que aprender algumas propriedades da relação de igualdade. Uma relação de igualdade é uma expressão da forma como essa aqui, A igual a B, onde A e B são expressões algébricas quaisquer. Por exemplo, digamos que eu tenho isso aqui, 2x mais 5 é igual a 3x mais 8, né? Então, isso aqui seria a expressão A, e isso aqui seria a expressão B. Genericamente falando, as relações de igualdade têm um monte de propriedades e nuances interessantes. Digamos que você tenha uma relação de igualdade assim: x mais 3 ao quadrado é igual a x2 mais 6x mais 9. Uma relação de igualdade interessante, né? X mais 3 ao quadrado é igual a x2 mais 3x mais 9. Agora, o que é x mais 3 ao quadrado? Olha, pelo que eu sei, x mais 3 ao quadrado é um produto notável, que dá quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, que é exatamente isso. Então, essa relação aqui, ela é verdadeira sempre. Para qualquer valor de x que você colocar aqui, x mais 3 ao quadrado vai ser igual a x2 mais 3x mais 9. Quer ver? Faz só x igual a 0. Se você tiver x igual a 0, você vai ter 0 mais 3, 3 ao quadrado, 9. Você vai ter 9 do lado de cá. E do lado de cá você vai ter 0 mais 9. Então você vai ficar com 9 igual a 9. Tá certo. 9 é igual a 9 mesmo. Essa expressão é sempre verdadeira. Claro, ela é verdadeira para x igual a 0. Mas se você colocar outros valores de x, ela vai continuar sempre sendo verdadeira. Porque esse cara que está do lado de cá é exatamente x mais 3 ao quadrado. Esse tipo de expressão, esse tipo de igualdade que é sempre verdadeira, ela tem um nome na matemática. Isso aqui se chama identidade. Identidade é uma igualdade que é sempre válida. Se você tentar achar o valor de x aqui, você vai achar 0 igual a 0, que é uma verdade. Então, qualquer valor de x vai atender a essa igualdade. Então, ninguém vai mandar você resolver essa equação. Encontre x. Não tem como encontrar x. X é qualquer número. Agora, tem certas igualdades que nem sempre são válidas, ou que elas são válidas apenas para certos valores de x. Por exemplo, digamos que você tem essa igualdade aqui. X mais 3 é igual a 8. Olha, calma aí, essa aqui é bem diferente dessa, né? Essa daqui é uma fórmula que é sempre válida. E essa aqui, x mais 3 é a mesma coisa que 8? Não. X mais 3 só vai ser a mesma coisa que 8 se o x for igual a 5, né? Porque realmente 5 mais 3 dá 8. Isso é verdadeiro.
Então, esse tipo de igualdade é completamente diferente desse tipo de igualdade. Isso aqui é uma igualdade que é verdadeira apenas para certos valores de x. E o objetivo de resolver essa igualdade é achar que valores de x que fazem isso, que fazem ela ser verdadeira. Quando você tem uma igualdade que é verdadeira apenas para certos valores de x, e o objetivo é achar esses valores, essa igualdade se chama equação. Então as duas relações são igualdades, só que a identidade é uma igualdade que é sempre igual, é sempre válida. E a equação é uma igualdade que é válida apenas para determinados valores de x. O x é a chamada incógnita. O seu número desconhecido. Normalmente quando a gente tem letras nas expressões algébricas, nós chamamos de variáveis. É uma letra que pode assumir qualquer valor numérico. Agora, quando é uma variável é um valor que você tem que encontrar, essa variável se chama incógnita. É o valor desconhecido, é o valor que você tem que achar. Então, as igualdades, não importa se é uma identidade ou se é uma equação, as igualdades elas têm algumas propriedades interessantes que você pode usar. Por exemplo, quando você tem essa igualdade que A igual a B, onde A e B são expressões quaisquer, você pode afirmar que B é igual a A. Se A é igual a B, então B é igual a A. Essa é uma propriedade das igualdades que se chama propriedade simétrica. Ela é simétrica. Então, se um é igual ao outro, então significa que o outro é igual a 1. Como é que você aplica isso na hora de resolver uma equação, por exemplo? Você tem assim, por exemplo, 5 é igual a 2x mais 3. 5 é igual a 2x mais 3, então você pode trocar esse de lugar com esse. Então você pode escrever aqui 2x mais 3 é igual a 5. Você sempre pode fazer essa inversão. Essas duas expressões aqui da igualdade se chamam membros. São os membros da igualdade. Então você tem do lado esquerdo o chamado primeiro membro. Primeiro membro. Aí você tem o sinal de igual e do lado de cá você tem o segundo membro. Então você pode trocar as posições desses membros aqui sem problemas, tá? Então essa aqui é a primeira propriedade da relação de igualdade. Essa propriedade vale tanto para as identidades, que são verdadeiras sempre, quanto vale também para as equações, que são tipos de igualdades. Uma outra propriedade muito importante aqui das igualdades é a seguinte: se você tem uma igualdade, lembrando que A e B são duas expressões algébricas quaisquer, tá? Você pode somar números iguais nos dois membros que essa igualdade não se altera. Ou seja, se ela for verdadeira, ela vai continuar sendo verdadeira. Se ela for falsa, ela vai continuar sendo falsa. Então, quando você tem isso aqui, você pode escrever essa outra forma. A mais C, digamos que o C seja uma outra expressão, é igual a B mais C. Ou seja, você tinha A igual a B. Aí você soma C nos dois membros da igualdade. Então você vai continuar com a igualdade similar, equivalente a essa daqui. Então você pode dizer que essas duas coisas aqui são equivalentes. A gente escreveria assim: essa igualdade, vamos botar ela aqui entre parênteses, ela ocorre se somente C, né? Essa seta dupla aqui se chama C e somente C, essa aqui ocorre. Quer dizer, se isso é verdadeiro, isso vai ser verdadeiro também. E vale a volta, ou seja, se isso é verdadeiro, isso é verdadeiro também. Então essas duas formas aqui são equivalentes.
Então, isso aqui é útil na hora que a gente está resolvendo uma equação. A gente tem uma equação e aí você soma um número para fazer alguma simplificação. Você pode somar um número dos dois lados, que a igualdade vai continuar valendo. Essa mesma expressão pode ser escrita na forma de subtração. Olha só, quando você tem que A é igual a B, da mesma forma como você pode somar uma expressão C dos dois lados e manter a igualdade, você pode também subtrair uma expressão, ou seja, A menos C é a mesma coisa que B menos C. Então, essas duas formas são equivalentes. Se duas expressões são iguais, então elas vão continuar iguais quando você subtrai uma expressão delas duas, dos dois lados. Tem que subtrair a mesma coisa dos dois lados, tá? Então, essa forma é equivalente a essa. Vamos colocar esse símbolo de C e somente C para lembrar que isso resulta nisso e que isso resulta nisso. São duas coisas iguais. Aliás, já que a gente está estudando álgebra, a gente tem que lembrar que adição e subtração são operações equivalentes, são operações similares. Tanto faz você somar como subtrair, só que no caso da subtração, você está somando com um número negativo. Claro que você não vai falar isso para uma criança, que somar e subtrair é a mesma coisa. Mas eu não estou dizendo que somar e subtrair é a mesma coisa. Eu estou dizendo que a subtração nada mais é que um tipo de soma, um tipo de adição onde você coloca um sinal negativo na frente, mas as formas são equivalentes. Como é que a gente aplica isso na hora de resolver uma equação? O objetivo da resolução da equação é você deixar o x no primeiro membro e tudo que não é x vai para o segundo membro. Esse é o caminho para você resolver a equação. Digamos que você tem um negócio assim: A igual a B mais um certo camarada aqui que está me atrapalhando. Se você quiser deixar o B sozinho desse lado, por exemplo, digamos que esse seja o seu objetivo, é isolar o B sozinho aqui desse lado. Normalmente é mais comum o contrário, você ter o A que você queria que tivesse sozinho, mas tem um cara aqui que está te atrapalhando, você queria se livrar dele. Vamos fazer desse jeito aqui, que esse jeito é mais comum o uso, né? Então eu queria que não tivesse esse K aqui. O que eu faço para sumir com esse K? Não vale apagar ele, senão você muda o significado da igualdade. Isso aqui é igual a isso, mas se você sumir com esse K, simplesmente, ele deixa de ser igual. Então você pode fazer o seguinte: para esse K sumir, eu vou pegar essa expressão e vou subtrair K dos dois lados. Olha o que vai acontecer. O K estava sozinho aqui e o B estava sozinho aqui. Eu vou subtrair K desse lado e vou subtrair K desse lado também. Eu posso fazer isso? Posso, porque uma igualdade não se altera quando você subtrai um valor dos dois lados. É igual uma balança, né? Se uma balança está equilibrada, se você colocar o mesmo peso nos dois lados, nos dois pratos da balança, a balança vai continuar equilibrada. E se você tirar dois pesos iguais, também ela continua equilibrada. Essa é a ideia. Quando você faz isso aqui, o que vai acontecer? Esse K menos K vai dar zero, vai cancelar. O que vai sobrar aqui então? O A vai ficar sozinho no primeiro membro e do outro lado você vai ter B menos K. Olha que o resultado foi equivalente a você ter um K no primeiro membro e ele apareceu do outro lado com sinal trocado. Então, na prática, é isso que a gente faz. Quando você tem uma determinada expressão e você quer fazer ela sumir, você joga ela para o outro lado e ela vai trocar de sinal. Então, como é que a gente faz isso aqui na prática? Digamos que você tem isso aqui: 5x menos 3 é igual a 4. Você tem esse 3 aqui, tá negativo, eu vou jogar ele para o outro lado com um sinal trocado. Então, você vai ficar com 5x é igual a 4, e aí o menos 3 vai passar para o outro lado e vai virar mais 3. Agora você pode juntar, você fica com 5x é igual a 7. E aí continua resolvendo. Então, é por isso que você pode trocar
um termo qualquer de membro, jogar de um membro para outro, invertendo o sinal. Quer dizer, se você tinha um cara com sinal positivo, ele vai passar para o outro lado negativo e vice-versa. Então, isso é uma técnica que a gente vai utilizar. Eu lembro que quando eu estudei isso, acho que eu tinha uns 12 anos, a professora falou: esse sinal de igual é como se fosse um muro, e quando você pula o muro, você fica com o sinal trocado. Olha, é uma explicação tão esfarrapada. Vai trocar o sinal porque pulou de muro. Eu já pulei muro e não aconteceu nada comigo. Bom, mas algebricamente é isso que acontece, tá? Você, efetivamente, você subtraiu o K, zerou e ele apareceu com o sinal trocado lá do outro lado. Uma outra propriedade que a gente vai usar é a seguinte: você tem uma expressão igual a outra expressão. Se você pegar essa expressão e multiplicar por um determinado valor dos dois lados, essa igualdade vai se manter. Só que você tem que tomar um cuidado. Não vai multiplicar por zero não, tá? Se você multiplicar por zero, também vai dar certo. Vai ficar com zero igual a zero. Só que isso não vai te ajudar para nada, né? Se você está querendo justamente resolver a equação, você não vai multiplicar ninguém por zero. Ó, se você tem isso aqui, 5x mais 3 é igual a 4. Aí você multiplica por zero dos dois lados. Para que você fez isso? 0 vezes isso é igual a 4 vezes 0. 0 vezes isso dá 0. 4 vezes 0, 0. Ah, e aí? O que te adiantou multiplicar por 0? Apesar de ser correto, você não vai multiplicar ninguém por 0. E nem dividir por 0, porque dividir por 0 não pode, tá? Então, isso aqui é mais útil quando você usa na forma inversa. Olha só, isso aqui você vai usar com certeza. Você tem um A dividido por alguém é igual a B dividido por alguém. E esse alguém aqui não está te servindo para nada. Você quer simplificar. Por exemplo, A sobre 5 é igual a B sobre 5. E daí? Olha, se ele sobre 5 é igual a ele sobre 5, então quer dizer que esses dois são iguais, né? Por que isso? Porque você pode pegar essa expressão e multiplicar os dois membros por C. Quando você multiplicar os dois membros por C, você vai ficar com A sobre C vezes C é igual a B sobre C vezes C. Então, inicialmente você tinha um C no denominador que você não queria. Você quer eliminar esse denominador que ele está te atrapalhando, tá? Então, você vai multiplicar os dois membros da equação por C. Então, você vai ficar C vezes C vai dar 1, ele vai cortar. E aqui C vezes C vai dar 1, você fica com A igual a B, é o que sobrou. Isso aqui se chama eliminação de denominadores, tá? Você não pode sair eliminando os denominadores de uma expressão qualquer, tá? Se você tem, por exemplo, x2 mais 5 sobre 3, tem um 3 ali embaixo, você não tem que matar o 3 não, o 3 tem que ficar lá, senão você altera essa expressão. Mas quando você tem numa igualdade, você pode eliminar porque a igualdade se mantém. A igualdade continua verdadeira. Ou seja, se isso era verdadeiro, isso aqui vai ser verdadeiro também. E vice-versa. Tem um caso que você tem que tomar muito cuidado, que é a chamada simplificação. Tome cuidado com isso. Simplificação, digamos que você tem uma equação que você está resolvendo e você tem esse tipo aqui, esse tipo de expressão. A vezes alguém é igual a B vezes alguém. Ou A vezes C é igual a B vezes C, mas esse C está multiplicado por C dos dois lados, eu posso simplificar. Tchan, tchan, simplifiquei por C dos dois lados. E eu fico com A igual a B. É o famoso corta-corta, né? Quando o pessoal aprende a cortar, sai cortando tudo. Nem sempre pode cortar. Será que você pode fazer isso? Isso aqui vale. Isso aqui vale
exceto quando C for zero. O C não pode ser zero. Se você simplificar por zero dos dois lados, você vai ficar com uma expressão que não é equivalente a essa. Quer ver um exemplo? Se você tiver assim, 2 vezes 0, 2 vezes 0 é igual a 3 vezes 0. Isso aqui é verdade? 2 vezes 0 é a mesma coisa que 3 vezes 0, porque 2 vezes 0 é 0. E 3 vezes 0 também é 0. Então aqui eu estou falando que 0 é igual a 0. Tá certo. Isso aqui é verdade. Agora, se você cortar o 0 dos dois lados, simplificou por 0. O que sobrou? 2 é igual a 3. Isso é verdade? Não. Então você simplificou por 0 e você ficou com uma coisa falsa, tá? Então isso é o que acontece quando você simplifica por 0, tá? Você pode simplificar dos dois lados só se você tiver certeza que aquele cara que você está cortando não é 0. Inclusive depois, se for uma expressão que você não sabe, você tem que no final pegar o valor de x que você achou e testar se ele não está fazendo esse camarada aqui ser 0. Ok? Então, as coisas que a gente pode fazer na hora de resolver uma equação. Ó, isso aqui, A sobre C é a mesma coisa que B sobre C. Você pode cortar o C. Pode cortar o C sim. Porque já que o C está no denominador, então parte do princípio que o C não pode ser 0, ok? Então isso aqui eu posso fazer, cortar os denominadores dos dois lados. Posso. Você pode cortar alguém que esteja multiplicando. Pode cortar por C aqui? Pode, desde que você não tenha 0, que o C seja diferente de 0. Isso você pode fazer. E outra coisa que você pode fazer, o A mais alguém é igual a B, você pode pegar esse C e passar para o outro lado com um sinal trocado. Você vai ficar com A é igual a B menos C. Isso aqui você pode fazer à vontade, com qualquer valor de C. Então, essas são as coisas que a gente vai utilizar na hora de resolver uma equação, ok? Vamos trocar de membros e vamos simplificar dessas formas aqui que eu estou mostrando que são as fórmulas válidas.